Hoje a gente vai falar sobre propósito e prioridade. Essas duas coisas na vida da gente são muito importantes, tanto o propósito de vida ou o propósito de missão de vida e as prioridades que nós temos no dia a dia e da vida também. Muito bem, o que acontece? Acontece muito equívoco nesses conceitos e eles são muito importantes de ficarem claros para nós. Para quem busca o desenvolvimento pessoal, já está habituado a vários professores, vários coaches, vários mestres orientarem a busque o seu propósito, saiba qual é o seu propósito. E nós temos as nossas prioridades, que nem sempre estão alinhadas com o nosso propósito. E tem mais uma coisa que é a seguinte: propósito pode mudar de roupa, vamos dizer assim, de acordo com a circunstância de vida que você está vivendo. Você pode ter propósitos diferentes ou mudar um propósito primordial, um propósito que está em primeiro lugar. O que não muda é o nosso propósito essencial. Existe um propósito que é de essência de vida. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, dos propósitos, metas, que são diferentes de propósitos, e das prioridades. Muito bem. Quando você vai adquirindo experiência de vida, ou da vida profissional ou da vida pessoal, você começa a estabelecer metas na sua vida. Então, quando você inicia sua vida profissional, quando você começa uma família, quando você começa a entrar na casa dos 30 e poucos anos, você começa a ter metas definidas. Uma meta não é um propósito. Meta é algo que você tem como objetivo alcançar e ela precisa de prioridades. Então, você pode ter 1, 2, 3, 4 metas em várias áreas da sua vida e aí você tem a prioridade em relação a alcançar aquela meta. Mas muitas vezes, uma meta de um determinado momento da sua vida, ele não o propósito, ele não está diretamente ligado ao seu propósito. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que o propósito de uma pessoa seja construir uma família, conhecer alguém, casar-se, ter uma relação estável, ter filhos, criar filhos. Então, o propósito daquela pessoa, mulher ou homem, é ser um pai ou uma mãe de família. É um propósito que vai de encontro à essência da pessoa. É um propósito que está acima de outras circunstâncias de vida. Porém, essa pessoa precisa, se ela decidir ser o provedor daquela família, ou se decidir ajudar a prover, se for um casal, não interessa, precisa ter uma prioridade: fazer dinheiro. Prover financeiramente precisa de dinheiro. Prover emocionalmente precisa de equilíbrio, de preparo, de desenvolvimento pessoal. Então, a prioridade naquele momento vai estar alinhada ou a uma vida profissional, né? A prioridade passa a ser profissional ou íntima de desenvolvimento pessoal, que não está necessariamente ligada ao propósito. Está inconscientemente ligado, mas quando você estabelece uma prioridade, você tem uma meta, a sensação que a gente tem é que a gente está desviando daquele propósito. Esse exemplo que eu dei é muito fácil de você perceber. Claro, a pessoa está buscando trabalho, está buscando desenvolvimento pessoal porque foca na família, mas e os percalços que acontecem no trabalho? De repente, uma pessoa fica 10, 12 horas totalmente focada num trabalho, na vida profissional, em detrimento da vida familiar. Mas aquilo é durante um período. O que importa e o que não desequilibra emocionalmente é que aquela pessoa tem claro que o propósito dela de vida é família. E não tem nada de errado nisso. Isso não vai impedir que o profissional seja um excelente profissional, que a pessoa busque mudanças na vida dela pessoal, íntima.
Uma coisa não impede a outra. O que desequilibra emocionalmente é quando você simplesmente esquece o seu propósito, né? Você esquece o seu propósito de vida e passa a colocar como número 1 as suas prioridades e metas, e elas não estão de acordo com a sua essência. De repente, uma pessoa nos 30 anos ou menos estabeleceu esse propósito. A partir assim, acordou e descobriu o propósito? Não. Isso requer conhecimento próprio, requer experiência, requer conhecimento de si. Muitas pessoas buscam terapia para poder entrar em contato com o que eu quero da vida, o que eu quero fazer, quem sou eu, de onde vem a essência que realmente me faz feliz. Então, a partir deste caminho, a pessoa estabelece um propósito e a vida acontece. De repente, essa pessoa chega aos 45, 50 anos, solteiro ou solteira, não teve filhos e é extremamente bem-sucedido profissionalmente. Às vezes, lá atrás, aos 30 e poucos anos, essa pessoa disse: eu vou fazer a minha carreira profissional, consciente ou inconsciente, ela pode ter decidido isso, eu vou ter sucesso, eu vou ficar financeiramente independente e aí sim, eu vou buscar alguém, uma companhia, um companheiro, uma companheira e constituir uma família. E o tempo passa. A pessoa se perde no meio do caminho, porque aquelas metas e prioridades tomam todo o espaço de vida da pessoa. E ela vai adiando e muitas colocam essa prioridade essencial no fundo de um baú e simplesmente não olham para isso. Quando a maturidade vai chegando, depois dos 50 anos, a pessoa começa a se arrepender. A pessoa pode começar a se questionar: para que tudo isso que eu tenho? Para que esse cargo, esse trabalho, essa empresa? Se eu estou sozinho, se os meus relacionamentos amorosos são confusos, se eu ainda não tenho filhos, para que eu fiz essa caminhada? Então você perde o objetivo primordial, a essência do por que você buscou isso primeiro. E aqui, gente, não existe regra. Você precisa primeiro ter independência financeira, ter sucesso profissional para depois constituir uma família, ou primeiro você constitui uma família, mesmo em escassez, em dificuldade, porque aí tudo vai dar certo, quando a gente se casa, tem filho, as coisas encaminham. Tem muita crença envolvida nisso. Muitas e muitas crenças, principalmente familiares. Não tem regra. O que tem é uma diretriz de equilíbrio emocional, onde você se propõe a saber do seu propósito de vida essencial e ser fiel a ele. E que em determinados momentos da sua vida, metas e prioridades não vão estar alinhados com o seu propósito. Isso não quer dizer que você não está fazendo por ele. E algumas vezes as pessoas, elas descobrem ou percebem o seu propósito essencial muito tempo depois da maturidade da vida ou na maturidade. Elas param para avaliar a própria vida, viveram, construíram família, construíram carreira, estão numa posição confortável ou não, tá tudo muito desorganizado e caótico, e aí elas param para fazer a pergunta: por que eu segui esse caminho? Qual foi a força impulsionadora de tudo que eu construí, de tudo que eu fiz? O que eu quero com isso? O que eu quis e o que eu quero agora? E quando você começa essa avaliação, 90% das vezes as pessoas chegam na realidade do que é o propósito, o que elas queriam desde sempre com esse caminho, com essa atitude, conquistando tudo que conquistou. Às vezes está tão alinhado com o propósito de vida que as pessoas nem percebem, a coisa flui. E muitas vezes não tem nada a ver. E aí é um momento de mudança. Aí é um momento de para tudo, que eu preciso reorganizar as minhas prioridades para atender ao meu propósito de vida enquanto eu tenho tempo.
enquanto eu tenho força vital, enquanto eu quero fazer por isso. Então, o propósito, ele está alinhado com os nossos valores mais íntimos. Então, valores são qualidades, são pensamentos, é a cultura que nós carregamos conosco, que faz parte da nossa formação desde que nascemos e dos quais nós não abrimos mão. E que é valoroso, né? São valores, portanto, são valorosos, então a gente constrói o nosso caminho a partir deles. Então não é um bicho de 7 cabeças você parar para pensar qual é o meu propósito de vida. Basta você fazer um exercício simples. Como que você quer que seja o fim da sua vida? Seja o fim da vida o que você imaginar. Se você tem 30 anos, 70, 80 anos, já é uma pessoa mais velha. Se você tem 50, você está pensando em querer viver 100, no mínimo. Pois bem, independente de onde você estiver, imagine o que você quer quando você estiver na reta final, na sua velhice. Quem você quer do seu lado? Como você imagina uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida pacífica? A gente depende de várias circunstâncias, a gente depende de várias coisas, de pessoas. Mas deixa tudo isso de lado, essas variáveis, e pensa em você. Como que você se enxerga feliz na sua velhice? Essa imagem, essa visualização ajuda muito você a entender o que a sua essência te pede. E a partir do que a sua essência espera que você tenha lá na reta final, está totalmente ligado ao seu propósito na vida. E aí você pode alinhar melhor metas e prioridades em determinados momentos da vida. Como eu já disse, isso não é tão possível, mas isso não impede que você tenha sempre a clareza do que é que você quer conquistar e para quê. Sem essa clareza do propósito e sabendo que você tem épocas na vida que a vida está uma maravilha, todas as suas prioridades estão alinhadas com seu propósito de vida. Ótimo! Isso é muito bom, mas em muitos períodos isso não acontece. O importante é não se culpar, não achar que você está desviando do seu propósito, porque você tem que focar em circunstâncias, em situações e às vezes até em pessoas e relacionamentos que aparentemente não tem muito a ver com aquilo que você quer para a sua vida como propósito, mas é parte da caminhada. É uma meta que você quer, é uma prioridade que você colocou para você durante um tempo. Então, a diferença mais básica, né, assim, rapidamente, porque o vídeo é muito rápido, é o seguinte: propósito de vida, ele é essência. Então, ele tem variações, você pode mudar a roupa dele. Então, de repente, o propósito essencial tem pequenos propósitos e eles mudam, mas o propósito essencial, ele não muda, porque ele está diretamente ligado a quem você é. E o que nós somos e ponto. Agora, metas e prioridades, elas mudam o tempo todo, elas podem estar ligadas a vários campos da nossa vida, não só a vida profissional, a vida pessoal, mas a vários campos, e mudam de acordo com a sua necessidade. Então, meta e prioridade tem a ver com necessidade. Propósito essencial tem a ver com a própria vida, tem a ver com o que você quer deixar como legado, tem a ver com o que você necessita para alimentar a sua própria alma. Qual é a marca que você vai deixar no mundo?